correspondente Ivan Kleber conectado para começar o programa com a gente nessa manhãzinha de sexta-feira. Ivan que fala ao vivo da Escócia. Bom dia, Ivan, bem-vindo por aqui, vamos nessa, que temos muitos assuntos para tratar. Que chique, hein? Muito elegante. Bom dia, Adriana, bom dia, Júlia e Paula, uma saudação especial a toda a nossa audiência que nos acompanha nessa sexta-feira, dia 26. Espero que todos tenham passado um Feliz Natal, já olhando aí, 2026 está chegando, está no cantinho. É isso aí, já se a vizinha está bem próximo, esticou o braço, já pega o ano que vem, que vai ser desafiador, mas estamos preparados, pode vir. Olha, só mais uma vez aqui no chat, alguém perguntando se estamos ao vivo, deve ter perdido a abertura do programa. Sim, hein? Estamos ao vivo aqui nessa sexta-feira. A Paula Camacho já começa os temas com o Ivan por aqui nessa manhã. Vamos lá. Olha, Ivan, se eu abrir o dicionário e procurar a palavra elegância, vou ver uma foto sua ali ao lado, porque olha, está super elegante, parabéns. Ivan, os Estados Unidos atacaram bases militares islâmicas lá na Nigéria. O que se sabe exatamente sobre essa ação? Bom dia, Paula. Mais uma vez uma saudação ao seu marido pela passagem do aniversário dele. Olha, ontem à noite, então, o presidente Donald Trump anunciou nas redes sociais, né, que os Estados Unidos realizaram um ataque contra bases do Estado Islâmico na Nigéria, no estado de Socotra, no noroeste do país. Esse ataque pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava que ele pudesse acontecer ontem, embora nos últimos meses nós tivemos vários comunicados do governo Trump, de políticos dos Estados Unidos, dizendo, cobrando as autoridades nigerianas para que fizessem algo para proibir, acabar com a perseguição aos cristãos naquele país. Inclusive, o presidente Trump, em seu comunicado ontem à noite, anunciou que este ataque era justamente por conta disso, por conta da perseguição e da violência que os cristãos sofrem na Nigéria, violência essa feita por esses grupos ligados ou indireta ou diretamente ao Estado Islâmico. Então, logo depois veio o secretário de Guerra, Peter Hegseth, anunciar também, né, o sucesso do ataque e dizer que se essa perseguição a cristãos continuar, outros ataques como esse virão. Os Estados Unidos utilizaram mísseis Tomahawk, que foram lançados de navios de guerra dos Estados Unidos na região. O míssil Tomahawk é um míssil bem potente, ele tem uma capacidade de fazer um estrago considerável. Então, diante deste cenário, os Estados Unidos saíram apenas das palavras ali, das ações nas redes sociais e partiram para uma operação militar. Eu gostaria de fazer um convite, porque a gente vai se aprofundar muito hoje no programa de Leste a Oeste, a partir das 20h30, aqui na Revista Oeste, dos motivos que levaram os Estados Unidos a realizar esse ataque, inclusive com contexto histórico, com dados, com informações. Então, a partir desta sexta-feira à noite, a partir das 20h30, aqui mesmo na Revista Oeste, de Leste a Oeste, comigo, Ana Paula Henkel, Flávio Morgenstern, Bernardo Kister, trazendo muita análise, muita informação dessa perseguição aos cristãos, não somente na Nigéria, mas também em outros países da África. Eu só vou dar um pequeno spoiler. Entre 1º de janeiro e 30 de julho deste ano, aproximadamente 30 cristãos foram mortos por dia na Nigéria. Essa situação estava insustentável e o governo americano, então, optou por uma opção militar. Eu devolvo para vocês no estúdio. Ivan, você está na Escócia, né? Você já viu o monstro de Loch Ness? Ou você não está perto do... Olha, eu pretendo ir amanhã, irei amanhã lá. Eu vou amanhã lá. Se eu ver ele, eu mando. É para dar um abraço para ele também? Mandar um abraço. Olha, eu já. Tá. Eu era fascinada quando eu era adolescente, e aí depois eu fui ver que tem gente que ficou meses lá tentando ver o monstro lá do Loch Ness. Querido, a gente teve semana passada aquela polêmica envolvendo as Havaianas, né, depois do anúncio feito com a Fernanda Torres. Até que ponto uma marca como a Havaianas, que sempre foi símbolo do Brasil popular e apartidário, né, porque todo mundo usa Havaiana, quanto que a Havaiana perde a se associar a narrativas ideológicas e desprezar uma parte enorme e significativa do seu público consumidor?
Olha, Julie, perde muito. Nós temos, inclusive, uma repercussão internacional deste boicote que a direita no Brasil está fazendo à marca Havaianas. Inclusive, na Inglaterra, o jornal The Guardian publicou uma matéria sobre isso, e nos Estados Unidos, o New York Times também fez uma matéria sobre Havaianas. Agora, vale lembrar, Julie, que Havaianas tem mercado fora do Brasil também. A Havaianas virou um produto internacional. Você imagine o estrago que isso fará à empresa quando a direita americana descobrir, e está descobrindo agora, né, com essa repercussão internacional, desse vínculo, digamos, da empresa com uma esquerda mais revolucionária, digamos assim. Isso vai custar caro para os cofres da Havaianas, não somente no Brasil, como já está custando, mas também fora do Brasil. Definitivamente atrapalha muito a imagem da empresa. E eu quero focar nos Estados Unidos, porque a direita lá já mostrou que, quando se organiza, é capaz de promover boicotes assim bem fortes. Inclusive, teve uma marca de cerveja em 2023 que teve que voltar atrás em uma campanha publicitária justamente por conta desse boicote. Agora isso chega também, não é, a Havaianas, e pode chegar nesse mercado internacional. Definitivamente não foi uma boa propaganda, não será uma boa imagem para a empresa, e quem diria, né? Olha só, eu como correspondente internacional estou tratando aí de um boicote que começou no Brasil e pode ganhar uma proporção internacional. Vale lembrar que a atriz Fernanda Torres, ela ficou conhecida, não é? Fora do Brasil, e agora associada a uma empresa, então, uma atriz de esquerda associada a uma empresa dessa maneira, com a propaganda, enfim, não vai cair bem, e isso pode ter um impacto muito forte, presumo eu, inclusive, com a queda de vendas lá nos Estados Unidos das Havaianas, viu? Eu devolvo novamente para o estúdio. Pois é, só que observando também a manchete do The New York Times, bastante tendenciosa, né? Dizendo que a Havaianas, uma queridinha mundial, agora está sendo boicotada pela direita. Opa, por que será, né? Enfim, já sabemos o viés do The New York Times. Ivan, próximo assunto, o Papa fez discurso no Vaticano, pediu a paz entre Ucrânia e Rússia. Putin falou recentemente que já está pensando, sim, em pôr fim a essa guerra, mas a gente não confia em nada, já disse isso tantas vezes o presidente russo, né? Como repercutiu mundialmente o discurso do Papa Leão XIV? Isso mesmo, Adriana. O Papa, ele inclusive restaurou uma tradição, ele voltou é a primeira vez que um Papa, desde 1994, faz a missa do dia de Natal. Geralmente, de 94 para cá, era um cardeal que fazia, então o Papa restaurou essa tradição, e ele fez um discurso muito forte no Natal sobre a questão da Ucrânia. E, inclusive, nos bastidores, nesses dias, 24 e 25, a diplomacia do Vaticano colocou à disposição para trabalhar junto com a Ucrânia na tentativa de conseguir um acordo de paz. Tanto que autoridades ucranianas ontem divulgaram que esperam que o Papa Leão XIV visite a capital Kiev já no início do ano de 2026. Em conjunto a isso, Adriana, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou hoje de manhã que espera encontrar o presidente Trump ainda agora em 2025, com 20 pontos de um plano de paz que será apresentado à Rússia. E o Volodymyr Zelensky, olha, fazia tempo que eu não via ele otimista. Eu não sei se foi através desse intermédio do Vaticano ou não, mas ele disse que acredita sim que existe a possibilidade da Ucrânia conseguir entregar um plano de paz que satisfaça aí ambos os lados, né? A Rússia e a Ucrânia, que finalmente, aí possivelmente com esse intermédio do Vaticano, junto com a diplomacia americana, todo mundo trabalhando, a gente consiga avançar para um plano de paz. Um dos pontos que eu consegui averiguar com algumas fontes aqui próximas à OTAN, do Volodymyr Zelensky, que ele apresentará ao presidente Trump, é o congelamento das linhas de frente como elas estão agora, e com uma zona de segurança, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Esse era um ponto extremamente delicado, mas aparentemente o presidente ucraniano conseguiu, junto com as forças armadas ucranianas, elaborar esse plano, e a gente pode realmente ter um avanço aí. Agora, com certeza, a mensagem do Papa, ela é extremamente importante, manda um recado forte, e nós sabemos que a diplomacia do Vaticano, ela tem uma força muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar. Muitas diplomacias, mundo afora, justamente aprenderam, não é, com a diplomacia do Vaticano. Quem sabe agora, com esse esforço, a gente consiga celebrar pelo menos um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Eu devolvo novamente para o estúdio.
Pois é, Ivan, tomara que o Vaticano, na figura do Papa Leão XIV, consiga finalmente ajudar a finalizar, acabar de uma vez por todas com essa guerra que está se estendendo já há anos, né? E vamos mudar um pouco de continente, vindo agora mais para a América Latina. A Colômbia declarou estado de emergência econômica, lá do Gustavo Petro. Um instrumento que permite ao presidente Gustavo Petro criar novos impostos no país por decreto, sem passar pelo Congresso. Ivan, essa decisão veio após o governo não conseguir aprovar esse pacote tributário que ele tanto queria? Isso mesmo, Paula. Olha, decreto de emergência econômica e esquerda combinam, né? Aumento de impostos e esquerda combinam. Não seria diferente na Colômbia. Então, Gustavo Petro, numa tentativa desesperada, de alguma maneira avançar com sua agenda, que caminha para o último ano de mandato dele, né? Ele não pode, pela Constituição colombiana, se candidatar à reeleição. Então, ele aprova esse pacote. Agora, tem um problema escondido aí atrás desse pacote, Paula. Esse decreto emergencial lhe dá poderes que ele não teria em condições normais. Há quem especule, e isso pode ser um problema muito grande, que ele use esses poderes de alguma maneira, não para resolver o problema da economia colombiana, isso não, mas para de alguma maneira tentar influenciar aí as instituições colombianas em apoio à Venezuela. A gente precisa monitorar isso muito bem. A gente sabe como a esquerda ela caminha. E também o Foro de São Paulo. O Gustavo Petro é associado ao Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo teve uma derrota agora no dia 24 em Honduras. Finalmente terminaram a recontagem dos votos lá e o candidato de direita venceu as eleições. Foi proclamado vencedor pela Comissão Nacional Eleitoral. A Colômbia está para cair também. A direita é a favorita a vencer as eleições na Colômbia. E o Gustavo Petro, então, talvez em uma tentativa aí desesperada de salvar o que ele puder, ele vai utilizar esse decreto para, de alguma maneira, ajudar também a Venezuela. Então é algo que nós precisamos ficar muito atentos. Paula, eu devolvo para vocês no estúdio novamente. E hoje é sexta-feira, dia de Leste a Oeste. O Ivan já adiantou, o programa vai ao ar semanalmente, toda sexta às 8h30 da noite. Conte com nossa audiência, muitos temas, né, para serem tratados com o Ivan Kleber, com a Ana Paula Henkel e companhia. Ótimo dia, bom fim de semana. Qualquer novidade, chama a gente por aqui. Um beijo grande, Ivan. Valeu. Um abraço a todos, mais uma vez uma saudação especial a toda a audiência, bom prosseguimento de programa. Até mais. Olha, tchau, só tchau. uma curiosidade também, Ivan, já que a gente está aí falando da Escócia, né? Muita gente me pergunta de onde vem o Reid, se é Reid, se é Hyde, se é alemão. É Reid mesmo que se pronuncia. E é escocês, vem de uma cidadezinha, uma parte da minha família começou em Aberdeen, uma cidade aí pertinho de Edimburgo. Depois me conta se você ouviu falar dessa cidade, se chegou aí visitar. Mas saudações aí, né, aos meus antepassados também. Um beijo grande, valeu. Valeu, Adriano. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Até mais tarde. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.